Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir em Marcos capítulo 5. Antes de nós lermos o texto, eu quero convidar uma princesinha aqui na frente que vai recitar um versículo hoje. Quem será que vai vir aqui hoje, hein? Vem cá, Ceci, perto do tio, vem. Dá a paz do Senhor para os irmãos, dá. Senhor, hoje eu vou apresentar um versículo da Bíblia. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 1 ao 4. Amém! Glória a Deus! Deus abençoe, Ceci. Que bênção, né, irmãos? Irmãos, vocês não têm ideia de quanto que essa menina pegou no meu pé. É hoje? Todo culto ela me abordava. É hoje que eu vou falar? Ela estava morrendo de vontade. Graças a Deus por isso, irmãos. O irmão Abner estava comentando comigo que esses dias ele corrigiu ela em casa. Ela virou para ele e falou assim: papai, a Bíblia diz que os pais não podem provocar a ira aos filhos. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Embora ela tenha usado o texto fora de contexto, mas isso prova uma verdade muito grande. Ela já tem esse livro como a palavra de Deus, como autoridade, como infalível, como inerrante. Ela já crê nisso. Ela não fala isso de outro livro, mas da Bíblia ela fala. A Bíblia diz assim, papai. Isso é maravilhoso. Glória a Deus, né? Amém. Vamos ler então, irmãos, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21 até o 43. Diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada.
E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Bendito Deus, estamos gratos ao Senhor por estarmos na Tua presença e reconhecemos, ó Deus, nesse momento, nossa total dependência do Senhor, do agir do Teu Espírito Santo, trabalhando em nosso ser, em nosso homem interior, para que, por meio da Tua palavra, nós sejamos transformados, ó Deus, e as nossas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus, e o Senhor seja glorificado no nosso viver diário. Ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti, a darmos ouvidos à Tua palavra e andarmos sempre em novidade de vida, em nosso Senhor Jesus Cristo. Se conosco, ó Deus, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Socorro em Cristo. Meus irmãos, ao lermos o Novo Testamento, nós podemos observar que diferentes tipos de pessoas se aproximavam de Jesus e como era diferente o tratamento que recebiam dele. Algumas pessoas eram recebidas com maior gentileza e compaixão, seus pedidos eram atendidos e elas voltavam para casa completas, cheias de alegria e em paz. Outras, porém, eram rejeitadas, suas perguntas eram respondidas com outras perguntas, e elas se afastavam murmurando, desapontadas e iradas, decididas a perseguir e a matar o Senhor Jesus. É um fato no Novo Testamento que o nosso Senhor não sorriu para todos e nem abençoou a todos que se aproximaram dele. E diante desse fato, a pergunta que surge é: por que essa diferença? Por que algumas pessoas eram recebidas, salvas e abençoadas, enquanto outras eram rejeitadas e voltavam confusas e perdidas? Estaria Jesus fazendo acepção de pessoas? A resposta, obviamente, irmãos, é que o problema não está em Jesus. Jesus está sempre pronto a salvar e abençoar a todos que se aproximam dele. Ele é paciente, ele é bondoso, ele é amoroso, e ele insistiu até mesmo com Judas até o fim. Em João 6,37, Jesus prometeu: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Em Mateus 11,28, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que então a diferença? A diferença, meus irmãos, está nas pessoas e na forma como elas se aproximam de Jesus. Nós temos nesse texto o exemplo de Jairo. Jairo foi a Jesus, Jesus o recebeu, atendeu o seu pedido e Jairo voltou para casa completo, totalmente abençoado pelo Salvador. Analisando então esse encontro de Jairo com Jesus, vamos aprender algumas lições importantes sobre o modo como devemos nos relacionar com o Senhor e como esse relacionamento impacta e transforma a nossa vida. Vamos ver, irmãos, em primeiro lugar, a forma correta de nos aproximarmos do nosso Senhor Jesus. Jairo se aproximou de Jesus de forma correta e ele foi atendido. De que maneira Jairo se aproximou e que também nós devemos nos aproximar? Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos nos aproximar de Jesus com uma profunda compreensão da nossa necessidade. Está aí no verso 23, veja. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. A grande necessidade de Jairo naquele momento era a cura da sua filha. Foi por causa disso que ele saiu em sua jornada em busca do Senhor Jesus. Jairo, irmãos, era um dos principais da sinagoga, era um dos homens mais respeitados da comunidade, mais importantes que tinha naquele lugar. Sua única filha de apenas 12 anos estava desesperadamente enferma, à beira da morte. Todas as tentativas para curá-la haviam falhado. Todos os recursos empregados para salvá-la havia chegado ao fim. Tudo quanto Jairo tinha feito para ajudar a sua filha tinha sido em vão. Jairo então sente sua real necessidade
e ele busca Jesus com um profundo senso de urgência. O texto diz no verso 23 que ele rogava muito. Ele estava clamando a Jesus. Ele estava completamente consciente da sua necessidade. Não havia qualquer dúvida em sua mente em relação a isso. Ele sabia que a qualquer momento sua filha poderia morrer e não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer para salvá-la. E ao sentir sua real necessidade, ele recorre a Jesus em busca de socorro. E isso nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos reconhecer as nossas reais necessidades e apresentá-las diante do nosso Senhor em oração. Em todo o Novo Testamento, todos os que foram abençoados por Jesus estavam profundamente conscientes das suas necessidades. Todos. Quais são as suas necessidades? Você tem consciência delas? Você as tem apresentado diariamente diante do Senhor em oração? Talvez você necessite de uma cura física, como era aqui o caso da filha de Jairo, uma cura para a sua vida, ou para a vida de alguém que você ama. Coloque diante do Senhor em oração, suplique a Ele e Ele pode fazer. Talvez você necessite da salvação de um familiar, alguém que você olha e parece não haver esperança alguma para aquela pessoa. Jesus pode salvar essa pessoa. Talvez você esteja se sentindo fraco, seco espiritualmente, necessitando desesperadamente de um despertamento, de um renovo espiritual. E Jesus pode te renovar, e somente Ele pode fazer isso. Talvez você precise ser liberto de algum pecado, contra o qual você está lutando constantemente e parece não ter êxito, porque ele sempre volta para te atormentar. Coloque diante de Jesus e Ele pode te libertar. Quais são as suas necessidades? Você tem consciência delas? Você as tem colocado diante do Senhor em oração? Jairo sentia, irmãos, que a morte se aproximava cada vez mais da sua filha e que ela poderia morrer a qualquer momento e ele não podia fazer nada a respeito. Então ele recorreu ao Senhor Jesus, aquele que podia fazer qualquer coisa. Da mesma maneira, meus irmãos, nós devemos nos aproximar de Jesus com uma profunda compreensão da nossa necessidade, com uma profunda compreensão da nossa própria inabilidade, da nossa própria fraqueza, das nossas próprias limitações e depositando nele toda a nossa confiança. Sejam quais forem as suas necessidades, por mais difíceis e insolúveis que elas pareçam aos seus olhos, coloque-as diante do Senhor e Ele certamente te ouvirá e atenderá ao seu clamor. Em segundo, meus irmãos, nós devemos nos aproximar de Jesus com profunda humildade. Olha o verso 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Embora ele fosse um dos líderes da sinagoga, um homem importante, em posição de autoridade, ele cai aos pés de Jesus Cristo, que aparentemente era um simples camponês, o filho de um carpinteiro de Nazaré. Jairo se prostra aos pés de Jesus, se humilha aos pés de Jesus. E mais uma vez nós aprendemos com isso que nós não podemos nos aproximar de Jesus de qualquer maneira, irmãos. Ele é o Deus de toda a terra. Nos relatos dos evangelhos, as pessoas que vinham a Jesus para examiná-lo e testá-lo, elas sempre se afastavam desapontadas e confusas, sentindo que elas mesmas haviam sido examinadas e testadas até as profundezas do seu ser. Aqueles que se aproximavam de Jesus para apanhá-lo numa armadilha, tentando colocá-lo em situações difíceis, querendo apanhá-lo em suas próprias palavras, eles sempre se afastavam confusos, condenados e odiando ao Senhor Jesus. Mas aqueles que caíram aos seus pés, reconhecendo que eram fracos, que eram pecadores,
que não podiam fazer nada por si mesmos, e reconhecendo em Jesus a sua dignidade, o seu poder, a sua grandeza, a sua soberania, esses nunca foram rejeitados por ele, nunca foram embora sem serem atendidos. De que maneira você tem se apresentado diante de Jesus Cristo? Quando você chega aqui no culto, como você se apresenta diante dele? Como você eleva os seus pensamentos e o seu coração a ele? No seu lar com a sua família, no seu devocional diário, como você se aproxima de Jesus? No seu dia a dia, no seu trabalho, onde você estuda, como você está vivendo diante de Jesus Cristo? Nós não podemos, irmãos, nos enganar a respeito de Jesus. Se você vier a Ele com mero espírito de curiosidade, Ele não se revelará a você. Se você vier a Jesus com suas próprias ideias e conceitos, achando que pode servi-lo de qualquer maneira, você voltará confuso, sem nenhuma esperança, sem nenhuma resposta. Se você vier a Ele de pé, confiando em si mesmo e em suas próprias forças, tratando como se Ele fosse meramente um homem, ainda que você o considere o maior, melhor e mais nobre de todos os homens, você voltará completamente perdido, completamente condenado. Mas se você vier a Jesus como Jairo, de joelhos, confiando nele, consciente de sua própria pecaminosidade, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para te libertar e salvar, então Ele se revelará a você, Ele salvará a sua alma e Ele cuidará das suas necessidades. Meus irmãos, nós precisamos aprender a nos prostrar e nos humilhar aos pés de Jesus Cristo. Alguém já disse que não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Os maiores santos que já pisaram nessa terra, irmãos, foram os que mais se humilharam aos pés de Jesus Cristo. E todos que vão a Ele e humildemente se prostram, Ele diz: de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós temos que ter humildade e reverência para nos aproximarmos do nosso Salvador. Em terceiro, irmãos, nós devemos nos aproximar de Jesus com fé e obediência. Jairo crê que Cristo pode salvar a vida de sua filha. Ele implora que Jesus venha imediatamente para impor suas mãos sobre ela e curá-la. Ele tem fé no poder de Jesus e se coloca inteiramente em suas mãos e se submete à sua direção. Observe que depois do seu primeiro pedido, a única coisa que Jairo faz é seguir o Senhor Jesus. Ele não faz mais nada, não há uma palavra dele mais no texto. Mesmo naquela situação de extrema urgência, quando Jesus para no caminho para curar a mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, Jairo não disse absolutamente nada, ele não reclama do atraso. Ele simplesmente continua crendo em Jesus Cristo. É possível, irmãos, que intimamente ele tenha ficado desolado, desesperado. Mas, Senhor, essa mulher já está aí há 12 anos esperando. Minha filha está morrendo, o Senhor vai parar agora para curar essa mulher? Na volta o Senhor cura, Senhor. É possível. Todos nós nos sentiríamos assim. Mas a despeito dos seus sentimentos, irmãos, ele contenta-se em ser guiado por Cristo, aconteça o que acontecer. E é isso que Jesus exige de cada um de nós, a nossa total confiança e submissão a Ele. Ele exige que creiamos de fato nele e em sua obra de salvação realizada na cruz do Calvário. Ele exige que nos entreguemos sem reservas e que estejamos preparados para segui-lo onde quer que Ele nos envie, não importando o que nos aconteça no caminho. Você tem convicção de que a sua vida realmente pertence a Jesus Cristo? Você está certo de que você foi salvo por Ele? Se você não tem essa certeza, você precisa se entregar verdadeiramente a Cristo. Porque essa é a maior necessidade de todos os homens desse mundo. A salvação da sua alma. Essa é a sua maior necessidade. Mas se você é um crente salvo em Jesus Cristo, meu irmão, então não há nada mais que você precise temer. Nada mais. Você só precisa confiar
e se submeter a Ele, porque aquele que morreu por você, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, Ele não te desampara. Portanto, irmãos, confessemos ao Senhor os nossos fracassos, reconheçamos diante dEle a nossa total incapacidade e dependência dEle, e confiemos completamente nele, que Ele é suficiente para tudo na nossa vida. Essa é a única forma correta, irmãos, de nos aproximarmos de Jesus. Em segundo lugar, irmãos, ao nos aproximarmos de Jesus, nós descobrimos que tipo de pessoa Ele é. E há dois fatos aqui a respeito da pessoa de Jesus que eu gostaria de destacar. Primeiro, Jesus é aquele que sempre nos acompanha. Ele diz aí na parte A do verso 24, e foi com ele. Jesus foi com ele. Jesus ouviu o seu clamor, reconheceu a sua fé e cedeu, respondeu às suas súplicas. Pode haver, irmãos, coisa mais maravilhosa do que isso? Pode haver coisa mais compensadora do que isso? Jesus não lhe dá as costas, nem o rejeita. Jesus vai com ele. E essa verdade, meus irmãos, deve nos motivar e nos impulsionar a irmos a Cristo. Cristo recebe todos que em seu desespero se lançam em seus braços de amor, e com esses Ele caminha, Ele não os abandona. Irmãos, Ele é o Deus supremo e santo, perfeito e puro, sem mácula e sem pecado, mas Ele recebe homens pecadores. Ele sentou-se com publicanos e pecadores e declarou que não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele recebeu aqueles, irmãos, que muitos consideravam pecadores perdidos, sem nenhuma esperança de salvação, e Jesus os salvou. E Ele ainda está pronto e esperando para te receber e caminhar com você. Não importa quem você foi, ou o que você tenha feito, ou como tenha tratado o Senhor Jesus, Ele ainda está pronto e esperando para te receber e caminhar com você. Não importa se você é um filho de Deus que necessite do perdão dos seus pecados, ou se você é um ímpio que precisa desesperadamente da salvação da sua alma, Jesus ainda está esperando para te receber e caminhar com você. Então corra para Jesus, meu irmão. Lance-se nos braços de Jesus. Ele levou o nosso pecado em seu próprio corpo no madeiro. Ele sofreu o nosso castigo. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu por você porque Ele te ama. Então corra para Jesus Cristo e Ele vai te receber e estará sempre com você. Ele disse que o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Segundo, Jesus é aquele que cuida de você. Ele não apenas vai com você, mas Ele cuida de você em todo o tempo. Olha os versos 35 e 36. Estando Ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Percebem, irmãos, o cuidado de Jesus? As pessoas que vieram da casa de Jairo falaram com ele, com Jairo, mas quem respondeu foi o próprio Jesus Cristo. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse: não temas, crê somente. A reação de Jesus, irmãos, foi imediata. Antes mesmo que Jairo tivesse tempo de pensar ou sentir o choque, antes mesmo que Jairo dissesse uma única palavra, Jesus disse: não temas, Jairo, crê somente. Como é amoroso, irmãos, o cuidado de Jesus. Ele estava guardando Jairo, guardando o coração de Jairo, os sentimentos de Jairo. Ele cuida de cada um de nós, irmãos. Uma vez que você se entrega a Jesus Cristo, Ele não te deixará só, Ele estará sempre ao seu lado. Ele está com você, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te guia. Ele te ama. A Bíblia está repleta de promessas feitas àqueles que são filhos de Deus.
guiar-te-ei com os meus olhos. Não te deixarei nem te desampararei. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. O Senhor conhece aqueles que são seus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E há muitas outras promessas nas Escrituras, irmãos, feitas àqueles que são filhos de Deus, que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. A vida cristã, irmãos, não é apenas uma luta incessante e sem esperança, enfrentada com as nossas próprias forças, sem qualquer possibilidade de vencer, não. Embora haja muitas batalhas na vida cristã, a vida cristã é essencialmente uma vida de comunhão com Cristo, cheia de esperança, cheia de alegria, onde nós estamos nele, nós confiamos nele, e ele guerreia as nossas batalhas, e nele nós somos mais do que vencedores. Isso é a vida cristã. Jesus Cristo é aquele que cuida de você. Você tem experimentado os cuidados do Senhor com a sua vida? Terceiro, irmãos, ao nos aproximarmos de Jesus, descobrimos que tipo de obras Ele faz. Primeiro, a maneira correta de nos aproximarmos de Jesus, reconhecendo nossa necessidade, com profunda humildade, com fé e obediência. Depois descobrimos que tipo de pessoa Ele é aquele que vai conosco e aquele que cuida de nós. E por fim, que tipo de obras o nosso Senhor Jesus faz? Vamos ver as suas obras em nosso favor. Primeiro, Jesus, Ele responde todas as nossas dúvidas e temores, todos os nossos medos. Depois do atraso causado pela mulher, aqueles mensageiros vieram a Jairo para dizer que era tarde demais, que a menina já estava morta e que não fazia sentido continuar enfadando o mestre. Mas imediatamente, como vimos, o próprio Jesus responde com essas palavras de conforto e consolo: não temas, Jairo, crê somente. Esse, irmãos, é um quadro perfeito da vida cristã. A vida cristã não é uma vida sem problemas e sem tribulações. O próprio Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições. Tribulações virão sobre as nossas vidas. Dúvidas virão em nosso coração. O diabo, nosso adversário, inimigo das nossas almas, ele empregará todos os esforços necessários para nos levar ao desespero e a desistir da fé em Jesus Cristo. Ele irá sugerir coisas a nós, irmãos, que nós por nós mesmos seremos incapazes de responder. O diabo dirá a você que a situação é sem esperança alguma. Que apesar de você ter pensado que estava indo tudo bem, na verdade tudo vai de mal a pior. Ele dirá a você que se tão somente você tivesse pecado menos, ainda haveria solução para a sua vida. Mas você pecou demais e você foi fundo demais no lamaçal do pecado. E portanto não há mais esperança para você. O diabo já te disse isso alguma vez? Ou então ele dirá que você está velho demais para buscar a Deus, que o seu tempo já passou. Que se você tivesse se voltado para Cristo quando ainda era jovem, você seria recebido por Ele, mas agora não adianta mais tentar. O diabo nos fará lembrar, irmãos, que a lei de Deus é perfeita, e que Deus é santo, e que frequentemente nós fracassamos em obedecer a palavra de Deus. Ele ressuscitará os nossos pecados passados e os lançará em nossos rostos. Ele fará de tudo o que puder para abalar a nossa fé e nos colocar em profundo desespero para abandonarmos o nosso Salvador. E nesse momento, irmãos, quando nós começamos a temer e a sentir que nós não temos qualquer defesa, quando os nossos sentimentos e emoções começam a concordar com as sugestões do diabo, nesse momento, meus irmãos, somente Cristo pode vencer as nossas dúvidas e temores. E Ele vence. Ele vence.
O diabo dirá a você que o seu pecado é profundo demais para ser perdoado, mas Cristo diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O diabo dirá a você que é tarde demais, que somente aqueles que se voltam para Deus quando ainda são jovens podem ser salvos. Mas Jesus te faz lembrar o que ele disse para o ladrão na cruz. Em verdade te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Não é tarde para você. O diabo trará a você os terrores da lei e da santidade de Deus, e fará você lembrar o quanto você é pecador e incapaz de cumprir a lei de Deus. Você se sentirá desesperado, tentado a desistir e se entregar ao pecado, se entregar à derrota. E então Cristo lhe fará lembrar do seu brado de vitória na cruz do Calvário: tetelestai, está consumado, está quitado, está pago, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo é aquele que responde, irmãos, todas as nossas dúvidas e temores. É Ele, do início ao fim, que nos mantém de pé, seguro em suas mãos. E por fim, Jesus, Ele vence a morte e Ele nos dá a vida eterna. Versículos 41 e 42. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. A notícia que os mensageiros trouxeram a Jairo de que a sua filha já estava morta não foi suficiente para desanimar ou para parar o nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após confortar e consolar o coração de Jairo, dizendo que ele não deveria temer, mas somente crer, Jesus chega à casa onde a menina está morta e diz às pessoas que estavam alvoroçadas que elas não deveriam se preocupar, que estava tudo bem. As pessoas riram de Jesus, então ele as expulsou, tomou consigo apenas a mãe e o pai da menina e seus 3 discípulos, entrou no quarto onde a menina jazia morta, e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Versículo 41. Naquele momento, irmãos, o coração da menina começou a pulsar de novo. A respiração voltou ao corpo que estava sem vida. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar, e todos ficaram sobremaneira admirados. Verso 42. Que obra maravilhosa, meus irmãos, Jesus realizou naquele lar. Esse é o Senhor poderoso a quem nós servimos. Onde havia pranto, Jesus trouxe regozijo, alegria. Onde havia ali murmuração, lamentação, Jesus trouxe gratidão. Onde havia morte, Ele trouxe vida, e vida em abundância. Esse é o Jesus a quem nós servimos, irmãos. Aquele para quem nada é impossível. Não existe causa perdida para o nosso Salvador. Ele é aquele que dá vista aos cegos, é aquele que levanta os paralíticos, que purifica os leprosos, que liberta os possessos, que ressuscita os mortos, aquele que levanta os que estão fracos e caídos. Esse é o nosso Salvador. Essa obra milagrosa de Jesus é uma prova do que Ele pode fazer em favor das almas que estão espiritualmente mortas. Foi o que Ele fez com cada um de nós. Assim como Ele ressuscitou essa menina, Jesus pode ressuscitar aqueles que estão mortos em delitos e pecados e levá-los a andar diante dele em novidade de vida. Ele pode tomá-los pelas mãos e dizer-lhes: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus pode libertar, irmãos, os cativos do diabo e fazer deles embaixadores de Cristo. Foi o que Ele fez com nós que somos seus filhos. Jesus pode chamá-los, e Ele chama cada um de nós a vivermos não para nós mesmos, mas para Ele, que morreu por nós e ressuscitou ao 3º dia para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Essa obra milagrosa de Jesus, ela é também uma prova do que Ele fará na sua segunda vinda, quando vier buscar o seu povo. Assim como Ele chamou dos mortos essa menina,
Ele chamará o seu povo das suas sepulturas. Ele chamará cada um de nós da sepultura. Ele nos dará um corpo melhor, mais glorioso e mais belo do que esse que temos. Um corpo totalmente livre dos efeitos do pecado. O apóstolo Paulo, descrevendo a nossa ressurreição e o nosso corpo ressurreto, ele diz em 1 Coríntios 15, a partir do verso 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Senhor a quem servimos, irmãos. Nós não precisamos temer como aqueles que não têm esperança. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que ressuscitou a filha de Jairo, aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que estava morto, aquele que morreu pelos nossos pecados e ao 3º dia ressuscitou para a nossa justificação, ele continua vivo, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, e ele prometeu que em breve voltará para nos levar para estar com ele. Ele recolherá todos os que nele creem, do norte e do sul, do oriente e do ocidente, para nunca mais se separarem e nunca mais morrerem. Portanto, meu irmão, corra para ele reconhecendo suas necessidades. Corra para ele com profunda humildade. Corra para ele com fé e obediência, e de maneira nenhuma ele rejeitará você. Ele o receberá, caminhará com você, responderá a seu humilde clamor, cuidará de você, lhe mostrará seu poder, responderá às suas dúvidas e temores, e fará de você um herdeiro da vida eterna. O nosso socorro está única e exclusivamente no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que assumiu a natureza humana e morreu na cruz pelos nossos pecados. Nele está todo o nosso socorro, irmãos. Amém? Eu quero me dirigir às crianças. As crianças ficaram quietinhas hoje, né? Que bênção! Acho que a minha voz está dando sono nelas. Se vocês estavam quietinhas, é porque vocês prestaram atenção na pregação, não é verdade? Então eu posso fazer pergunta que vocês vão saber responder. Não é mesmo? Fala para mim, o que vocês aprenderam na pregação de hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Davi. Ah, gente, me ajuda que eu não entendi, eu não consegui ouvir daqui. Quer falar aqui no microfone, Davi? Quer não? Então fala só um pouquinho mais alto para eu te ouvir, fala. Ouvi. Quase isso. Jesus ressuscitou ela, né? Que bênção. Glória a Deus. Ele estava prestando atenção, irmãos. As crianças guardam muita coisa, irmão. Crianças, nesse texto que nós estamos, que eu preguei aqui agora, Jesus estava indo para a casa de Jairo, como vocês viram, e para curar a filha de Jairo, que depois morreu, e depois Jesus foi lá e ressuscitou, né? Mas, veja, teve um problema muito sério aqui no caminho. Algumas pessoas chegaram para Jairo, vocês estavam prestando atenção? Algumas pessoas chegaram para Jairo e falaram assim: Jairo, sua filha já morreu, não adianta mais perturbar Jesus. Ela já está morta. E Jesus naquele momento disse assim: Jairo, não se preocupe, não fique com medo, apenas confie em mim, apenas creia em mim. Jairo confiou em Jesus, Jesus foi até a casa do Jairo e ressuscitou a filha dele que estava morta. Correto? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês creem em Jesus da mesma forma que Jairo creu? Hã? Vocês confiam de verdade em Jesus? Fala um amém bem alto aí, amém. Aê.
Vocês acreditam que Jesus ainda cura, ainda cuida das pessoas, da mesma maneira que ele cuidou de Jairo e da sua filha? Aham. Vocês acreditam que Jesus ama as crianças e que ele cuida de cada um de vocês? Sim? Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês aqui. Há muitos anos atrás, numa cidade lá na Inglaterra, havia uma casa bem grande, bem gigante, cheia de barulho de crianças. Era um orfanato. Vocês sabem o que é um orfanato? Sabe? Fala, Sofia. Isso, onde vivem as crianças que não têm pai nem mãe. Então, era o orfanato de um homem chamado George Miller. George Miller. Sabe quantas crianças moravam naquele orfanato? Mais de 300 meninos e meninas. Certo dia, quando chegou a hora do café da manhã, as crianças tomaram seu banho, pentearam o cabelo, se arrumaram e correram lá e sentaram em volta daquela mesa gigante para esperar o momento da refeição. Mas aconteceu um problema muito sério naquele dia. A jarra de leite estava em cima da mesa, os pratos também estavam ali, mas eles estavam totalmente vazios. Não havia nem um pedacinho de pão na cozinha e nem um pouquinho de leite. E o senhor George Miller não tinha nem uma moedinha naquele dia para comprar comida para as crianças. A cozinheira que trabalhava naquela casa, ela veio chorando, desesperada. Senhor Miller, o que é que nós vamos fazer? Não temos nada para dar para as crianças, elas vão morrer de fome. Qualquer pessoa ficaria desesperada, não é verdade? Vocês não ficariam desesperados com a situação dessa? Não tem nada que comer em casa? Mas George Miller se lembrou de uma coisa. George Miller se lembrou que a Bíblia ensina que o Deus que cuida de nós, Ele é o pai dos órfãos. Sabiam disso? A Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos. Ele é o pai das crianças que não têm pais. E Ele ama e cuida de todas as crianças. George Miller, então, ele olhou para aquelas 300 crianças em volta da mesa esperando comida. Ele olhou para elas e disse: crianças, se levantem. Vamos dar as mãos e vamos agradecer a Deus pelo nosso café da manhã. Vocês conseguiriam agradecer a Deus pelo café da manhã sem ter café da manhã? Hã? Foi exatamente isso que George Miller e aquelas crianças fizeram. George Miller fechou os olhos junto com as crianças e eles oraram bem assim: Pai Celestial, obrigado pelo alimento que o Senhor vai nos dar. Amém. Amém. Assim que todas as crianças disseram amém, adivinha o que aconteceu? Bateram bem forte na porta do orfanato. Sabem quem era? Era o padeiro da cidade. O padeiro entrou na casa e disse: Senhor George Miller, eu não consegui dormir essa noite. Eu passei a noite inteira preocupada com o sentimento no meu coração de que o Senhor não teria pão hoje de manhã para dar para essas crianças. Então eu passei a madrugada inteira assando pães bem fresquinhos para trazer para elas. Aqui está, Senhor Miller, 3 cestas cheias de pão bem quentinho. Chegou o pão que Deus enviou naquele orfanato. Antes de eles agradecerem o padeiro, quando ele estava saindo, adivinha o que aconteceu? Bateram bem forte de novo na porta do orfanato. Adivinha quem era dessa vez? O leiteiro. Isso aí, era o leiteiro. O leiteiro disse assim: Senhor Miller, a roda da minha carroça quebrou bem aqui em frente do orfanato. Como vai demorar muito para consertar, esse leite todo vai acabar estragando. Então eu decidi fazer o seguinte: eu gostaria de dar todo esse leite que está aqui na carroça para essas crianças poderem beber. Naquela manhã, crianças, Deus enviou o pão. Naquela manhã, Deus enviou o leite. Naquela manhã, as crianças que confiaram em Deus, em Jesus, elas se alimentaram com aquilo que Deus deu para elas. Elas comeram pão fresquinho, beberam leite fresquinho, até ficarem com a barriga bem cheinha, completamente satisfeitas. A Bíblia diz, crianças, em Hebreus 13, versículo 8,
que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E isso significa que ele não muda. Isso significa que da mesma maneira que Jesus cuidou de Jairo e da sua filha, e da mesma maneira que Jesus cuidou de George Miller e daquelas 300 crianças, Jesus também cuida de cada um de vocês. Vocês creem nisso? Amém? Quando a filha de Jairo estava doente, o que foi que Jairo fez? Não, o que Jairo fez quando a filha dele estava doente? Foi a Jesus, pediu a Jesus, orou a Jesus. Quando as crianças do orfanato estavam sem alimento, o que George Miller e elas fizeram? Foram a Jesus, oraram a Jesus. Quando vocês tiverem alguma necessidade, o que vocês têm que fazer? Quando vocês estiverem doentes, o que vocês têm que fazer? Quando vocês precisarem de sabedoria para resolver alguma coisa difícil, o que vocês têm que fazer? Quando vocês tiverem que abandonar um pecado no coração de vocês, o que vocês precisam fazer? Orar a Jesus. Vocês devem orar confiando em Jesus. E Jesus vai ouvir as suas orações e vai responder cada um de vocês. Confiem em Jesus, crianças, porque Jesus ama vocês. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Muitas vezes falhamos, Pai, miseravelmente, porque não sabemos nos achegar corretamente diante do Senhor. Falta-nos muitas vezes reconhecimento dos nossos pecados e das nossas necessidades, quaisquer que sejam elas. Falta-nos muitas vezes um coração humilde, Pai. Tantas vezes somos tomados pelo orgulho, pela soberba, e mesmo ao confessar os nossos pecados, nós fazemos de forma que tentamos justificar a nós mesmos. Ó Deus, nos ajude a reconhecermos quem somos e quem Tu és, e nos apresentar corretamente diante do Senhor com profunda humildade e reconhecimento das nossas necessidades, sabendo que só o Senhor pode nos ajudar. Ajuda-nos a reconhecer quem Tu és e o que Tu fazes, ó Deus. Ajuda-nos a reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor e sem o Senhor nós nada podemos fazer. E quando vierem as adversidades, as tentações, as dificuldades da vida, ajuda-nos, Senhor, assim como Jairo, assim como George Miller, assim como aquelas crianças, a confiarmos completamente no Senhor e buscarmos a face do Senhor em oração, sabendo que de fato o Senhor nos ouvirá. Obrigado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.